1 Coríntios. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 5. Imagino que todos já achamos. Fiquemos de pé, queridos. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 5. Creio que todos acharam. Assim nos diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Obrigado. Verso 4: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Queiram sentar, queridos. Paulo está dando continuidade ao seu argumento, mostrando para os coríntios que a grande apreciação deles pela sabedoria humana, por personalidades, por celebridades, estava completamente equivocada. Paulo está afirmando para eles que essa predileção deles por personagens, por pessoas, essa predileção deles pela sabedoria humana, ela era imprópria. E agora, nesse momento, Paulo faz uso da própria experiência dele entre os coríntios para continuar afirmando aquilo que ele já vinha dizendo acerca dessa atitude dos coríntios que estava gerando uma divisão generalizada entre eles. Queridos, nessa noite, seguindo o fluxo do pensamento de Paulo, nós vamos estar afirmando, considerando que devemos anunciar o Evangelho focando o Cristo crucificado. Devemos anunciar o Evangelho focando o Cristo crucificado. Como? Em primeiro lugar, evitando discursos elaborados quando estes tirarem o foco da cruz. Nós vamos anunciar o Evangelho, focando o Cristo crucificado, evitando discursos elaborados quando estes tirarem o foco da cruz. Paulo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Esse eu mesmo que abre o versículo 1 é uma maneira bem enfática de Paulo dizer: irmãos, se vocês estão bem lembrados, eu mesmo, eu estando entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, eu não fui com uma fala elaborada, eu não fiz algo que chamava a atenção de vocês do modo como eu levei a mensagem para vocês. Não, eu não fiz isso. Paulo então está se referindo à sua experiência. Paulo também, irmãos, está se referindo a eles como seus irmãos. Nós já sabemos que a igreja de Corinto é uma igreja difícil, mas é interessante notar a insistência de Paulo em chamá-los de irmãos. Por isso é uma igreja, é a igreja de Deus, como ele disse logo na introdução. Eu mesmo, irmãos. Ele se refere a eles como irmãos. Ele reconhece que apesar de muitos problemas que eles tinham, eles também eram servos de Deus. Agora, algo também interessante de ser notado quando ele diz: quando estive entre vocês. É muito importante notar essa pequena frase, porque Paulo teve uma atitude específica quando esteve entre os coríntios. Ele não agiu assim sempre.
Ele não fez desse modo todas as vezes, mas quando esteve entre os coríntios, ele fez assim. Ele disse: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, aí ele diz: não estive com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. A tradução mistério de Deus é também colocada em muitas versões o testemunho de Deus. Aqui, essa expressão equivale ao evangelho. Quando eu fui levar o evangelho até vocês, quando eu fui levar o testemunho de Cristo até vocês, o mistério aqui tem essa ideia. E, irmãos, nós precisamos notar algumas coisas nessas palavras de Paulo. Paulo diz o seguinte: não fui com discurso eloquente. Um discurso eloquente é uma maneira de falar que atrai muita a atenção das pessoas pelo modo como a coisa é falada. A coisa é falada, é pronunciada, a gesticulação, as palavras, a entonação da voz, o casamento das palavras, até mesmo o som que é produzido, tudo isso era trabalhado de uma maneira tal que as pessoas que ouviam ficavam admiradas. Especialmente no mundo grego, que eles amavam as ideias, só para os irmãos terem uma ideia, eles compravam escravos, eles pagavam por esses escravos para que eles fizessem os serviços domésticos e eles fossem para as praças. Eles fossem para as praças discutir ideias, eles fossem para as praças ouvir as novidades que estavam veiculando, e eles fossem para as praças ouvirem os excelentes oradores. Eles gostavam demais. O tanto que o brasileiro hoje gosta de sentar e assistir novela, eles gostavam de ouvir um excelente discurso. Paulo entendeu que isso poderia ser um entrave para o evangelho. Paulo sabia muito bem que o que faz a grande diferença no evangelho não é necessariamente a eloquência da entrega da mensagem, mas é o conteúdo da mensagem. Não é se alguém coloca um palanque, está dando pulos, está dando pirueta, se alguém que fala com frases de um encaixe muito interessante, muito legal, muito apreciável. O que faz diferença no evangelho não é isso. E Paulo está dizendo: irmãos, eu mesmo, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Eu não fui apresentando uma gama de informações que deixaria vocês impressionados com essa quantidade de informações. Não, eu não fui desse modo. Quando eu fui proclamar o mistério de Deus, irmãos, deixe-me falar de duas acusações que são feitas a Paulo por causa dessa declaração. Alguns dizem que Paulo era um orador muito incapaz. Paulo, ele escreveu cartas excelentes, ele foi um missionário incansável, ele foi de cidade em cidade, mas ele não era um bom pregador, ele não era um bom orador. Olha aqui as palavras dele, irmãos, essa é uma acusação falsa contra Paulo. Se você ler Atos 13, 14, ele passa pelas cidades da Galácia e passando, ele prega de uma maneira tal que as pessoas ficaram tão impressionados, chamaram ele de Hermes. Hermes era o portador dos deuses na mitologia grega. Ele então era aquele que trazia a mensagem. Entenderam que ele era o mensageiro, entenderam que ele era o proclamador. Paulo, em outros contextos, foi muito aclamado com a mensagem, com todo o que foi trazido. Não houve nada, ele está sendo proposital. Não é que ele não fazia, ele não tinha essa entrega. Muito provavelmente, entre os muitos estudos de Paulo, ele deve ter estudado retórica, que era exatamente a arte de entregar mensagens.
E deveria ser alguém muito habilidoso fazendo isso em um período que não tinha microfones, caixa de som, todas essas coisas que a gente tem hoje. Ele conseguia falar a multidões enormes, gigantescas. Às vezes tinha praticamente uma cidade toda lá para ouvir a mensagem que ele ia pregar. Então, essa acusação, Paulo não era um bom pregador. Não, é uma acusação falsa. Uma segunda acusação que é feita, Paulo não tinha sensibilidade às diferenças culturais, tomando ou levando em conta os diversos lugares onde ele pregou. Ele pregou em Corinto, ele pregou em Atenas, ele pregou em Éfeso, ele pregou na Galácia, ele pregou em Filipos, e certamente haviam diferenças de um lugar para o outro. Parece que Paulo não tinha a sensibilidade de perceber isso. Irmãos, é outra acusação falsa contra Paulo. Ele era uma pessoa que discernia muito bem o público que estava diante dele, se era um público judeu, se era um público grego, se eram pessoas mais simples, se eram pessoas mais cultas. Paulo, esse tipo de acusação também é infundada contra o apóstolo, baseando essas palavras quando ele diz: não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria. Paulo é proposital. Agora, por que Paulo foi tão proposital? Já que os coríntios amavam tanto um discurso eloquente, bem falado, o pensamento de Paulo é o seguinte: se eu chegar entre eles com um discurso bem elaborado, falando como os oradores deles falam, talvez eles vão achar que a minha mensagem é muito interessante, porque eu posso falar como os oradores deles falam. E Paulo entendeu, Paulo logo tomou a atitude de evitar esse tipo de engodo em relação ao evangelho. Paulo disse: não, o evangelho vai chegar até eles como o poder de Deus, vai chegar para transformar a vida deles como o poder de Deus, não vai estar embalado com um discurso para eles ficarem admirados com a minha capacidade de falar. Agora, irmãos, uma outra questão também, algumas pessoas dizem: olha, Paulo não ligou para fazer um discurso eloquente, eu vou entregar o evangelho de qualquer jeito. Isso é outro extremo. Lá em Corinto isso seria um problema. Paulo reconhece, ele diz: quando estive entre vocês. Paulo nem sempre foi assim. Entregar o evangelho relaxadamente, displicentemente, sem querer ser persuasivo, sem querer mostrar todas as evidências para que o ímpio creia, ainda que o evangelho não vai ser compreensível, mas Deus vai usar essa argumentação para que trazer os seus à fé. Então, entregar o evangelho relaxadamente, baseado nessa passagem, também não se justifica. Queridos, precisamos anunciar o evangelho focando no Cristo crucificado, evitando discursos elaborados quando estes tirarem o foco do evangelho. Em segundo lugar, apresentando Cristo crucificado na cruz. Olha o que diz o verso 2: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Entenda que o que Paulo fez é uma decisão dele. Pois decidi, eu resolvi, eu estive entre vocês com a resolução de lhes entregar o evangelho focando em Cristo e no Cristo crucificado. Decidi nada saber. Irmãos, Paulo era muito versado na filosofia grega, ele cita os filósofos gregos, ele conhece a teologia dos rabinos hebreus, e ele conhecia o Antigo Testamento muito bem. Paulo, ele era versado em diversas áreas do conhecimento, mas nesse momento ele toma uma decisão de chegar a eles com uma mensagem bem simples, uma mensagem que não era muito elaborada, uma mensagem que não tinha um alarde, um florescimento ao redor dela. Não, Paulo chegaria apresentando a mensagem de Cristo na cruz,
Não é que ele não poderia falar de outros assuntos, não é que ele não poderia, em conversas, nas mensagens, tratar de assuntos, mas havia um foco, havia um centro, havia um âmago. Era Cristo e esse crucificado. Irmãos, Paulo já disse que o evangelho é loucura. Ele já disse, para os gregos, eles ouviriam o evangelho, eles diriam, peraí, o teu Messias morreu numa cruz? Os gregos, os romanos, os não-judeus. Mas rapaz, o teu Messias, o teu Salvador, o teu Libertador, ele é fraco demais, porque ele morreu em uma cruz. Os judeus, eles imaginavam, eles pegavam parte das profecias. Cristo, ele vai vir, o nosso Cristo, o nosso Messias, ele vai vir de uma maneira gloriosa para libertar Israel dos seus opressores. Para o judeu crer que o seu Messias era aquele que morreu aparentemente em total fraqueza diante dos romanos, como assim esse é o Messias? Como que ele é o nosso libertador? E é o que Paulo está dizendo. O Messias, o Cristo dos cristãos, é esse que morreu em uma cruz. Irmãos, Deus de uma maneira muito tremenda, Ele está promovendo a sua obra, cumprindo as Escrituras e fazendo algo que nenhum dos sábios, dos poderosos dessa época imaginaria. Que o Cristo viria em fraqueza, que o Cristo padeceria em uma cruz, que na verdade Ele seria o holocausto perfeito. O holocausto completo. Eles não imaginavam de o seu Messias morrendo no lugar de alguém, eles imaginavam o Messias libertador, um Messias poderoso, um Messias que subjugaria a todos. E de fato, a Escritura fala de uma vinda de Cristo desse modo, mas falava mais, falava da vinda dele como um servo sofredor. Para eles era loucura. Paulo disse, eu anuncio a vocês a Cristo e este crucificado. Queridos, Paulo já explicou que para gentios e judeus esse evangelho é loucura. Mas para os que foram chamados, como é que acontece a salvação? Nós anunciamos o evangelho, nós chegamos para a pessoa e nós falamos o seguinte, olha, Deus nos criou para glorificá-lo. Mas eu e você, nós escolhemos o pecado. Nós pecamos todos os dias. Nós mentimos, nós cobiçamos. Nós pensamos coisas impróprias, sentimos coisas impróprias. Somos falsos. Se a coisa apertar para o nosso lado, logo nós contamos algo que é quase a verdade, mas aquilo que não é a verdade. Nós traímos, nós falsificamos. Nós fazemos um monte de coisas. O ser humano, ele é assim. O ser humano mata, o ser humano faz guerra, o ser humano destrói, o ser humano lança a bomba atômica, ele acaba com a nação inteira, só o caso. O ser humano é mau. Mau. E no Evangelho nós anunciamos, Jesus Cristo veio para morrer em uma cruz e pagar o preço dos nossos pecados. Cristo veio, esteve entre nós, viveu uma vida perfeita e no final ele morreu em uma cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu em uma cruz e quem crê nele será salvo. Isso é o Evangelho. E foi isso que Paulo disse entre eles. Irmãos, quando nós anunciamos isso para alguém, ainda hoje isso parece loucura. Ainda hoje as pessoas acham, escutam, são educadas, nos escutam. Queridos, só vem para Cristo aqueles que Deus chama. É o que o texto nos disse. Nas duas últimas porções que consideramos nas duas últimas semanas. Vem para o Senhor aqueles que Ele chama. Deus trabalha de uma maneira tal que Deus vai removendo tudo aquilo que no ímpio é uma barreira. Deus vai nos cercando de uma maneira que Ele vai removendo as barreiras, até que nós chegamos e cremos.
Agora deixe-me falar de um problema recorrente em nossos dias. Algumas pessoas muito inteligentes, estudiosos da religião, entenderam que muita gente não gosta dessa mensagem. Como assim? Essa mensagem, você é pecador. E se você não se arrepender dos seus pecados, você vai padecer eternamente no inferno. Muita gente que odeia essa mensagem. Tem muita gente que diz o seguinte: por favor, eu nem quero nem ouvir essa palavra. Outros dizem: olha, se a igreja evangélica tirasse essa palavra do seu vocabulário, eu até que eu iria lá, as músicas são bonitas, o pessoal recebe a gente bem, mas aí tem lá um pregador que grita, que pula, que bate no púlpito e que fala de inferno. Ficaria mais interessante se fizesse isso. Você acredita que tem muita gente que tem feito isso hoje? Eles estão tentando adocicar o evangelho. Eles estão tentando fazer com que o evangelho seja mais tragável, com que o evangelho seja inteligível, apreciável. Olha, o evangelho é algo bom, queira para a sua vida. Queridos, se o evangelho não apresentar o homem exatamente como ele é, perdido nos seus pecados, carente de Deus, para voltar-se para Deus e para dar glória a Deus, porque somente Ele quem salva, isso não é o evangelho. É um ajuntamento religioso, é gente que canta música religiosa, é gente que talvez até mesmo lê a Bíblia. Não chame isso de evangelho. Se nós tiramos o escândalo da cruz, se nós tiramos a mensagem de que Cristo morreu por causa de pecados, nós temos alguma coisa híbrida, misturada, que não é o evangelho. Paulo disse: eu sei muito bem o que é o evangelho. No coração do evangelho está o Cristo crucificado. Por mais que os gregos não entendam, por mais que os judeus fiquem maravilhados com os sinais, é isso que é o evangelho e é isso que eu vou anunciar entre eles. Queridos, quando nós anunciamos o evangelho no Cristo crucificado, nós apresentamos a Cristo e este na cruz, com tudo aquilo que envolve Cristo na cruz. Cristo não foi à cruz, queridos, porque ele gostava da cruz, porque ele achava que os cravos iam fazer cócegas. Cristo não foi à cruz porque ele achava que seria uma experiência interessante ficar suspendido entre o céu e a terra. Cristo não foi à cruz por causa de nenhuma dessas coisas. Ele foi porque era a única maneira de pagar o preço dos pecados. Era a única maneira, não tinha outra maneira. Não era com dinheiro, não era com prata, não era com ouro. Era o sangue de um justo, era o sangue de alguém perfeito. Somente ele poderia fazer isso. No Antigo Testamento, eles levavam um cordeiro, tinha um sacerdote. O sacerdote pegava o cordeiro e matava, degolava, derramava o sangue. Era a vida do cordeiro que estava sendo tirada. O transgressor, o pecador, aquele que levava o cordeiro ao sacerdote, ele deveria morrer por causa do seu pecado, do seu erro. O cordeiro morria. No Novo Testamento, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu para perdoar pecadores. Não tem outro caminho para a salvação. Ou nós nos voltamos para Cristo, crendo nele, entendendo que ele é o Salvador, arrependendo-se dos pecados e dizendo: Senhor Jesus, eu creio em ti, tu morreste, mas ressuscitaste ao terceiro dia, e eu creio em ti como meu Salvador. De outro modo, não há salvação. Por isso, queridos, devemos anunciar o evangelho focando o Cristo crucificado, apresentando Cristo crucificado na cruz. A terceira maneira de nós anunciarmos o evangelho focando o Cristo crucificado é estando conscientes da nossa fraqueza pessoal. Olha o verso 3 e início do verso 4. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês.
Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Irmãos, anunciar o Evangelho focando em Cristo e este crucificado envolve estarmos conscientes da nossa fraqueza pessoal. Paulo diz: e foi com fraqueza, em fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Paulo usa aqui um conjunto de palavras para falar da sua condição pessoal quando ele esteve entre os coríntios. Deixa eu dizer, irmãos, que a igreja de Corinto não foi a primeira que Paulo havia fundado, iniciado. Ele já havia fundado várias igrejas na Galácia. Ele já tinha fundado outras igrejas entrando na Grécia. Aqui em Corinto, Paulo já era um missionário experiente, não era um marinheiro de primeira viagem. Agora, algo que é espantoso, os anos estão passando e esse homem continua consciente da sua fraqueza. Esse homem continua reconhecendo a sua incapacidade. Ele não chega cheio de si. Ele não chega dizendo: aqui vai ser mais uma cidade, logo, logo tem mais uma igreja plantada, as coisas vão dar certo rapidinho. Ele não marca uma cruzada de milagres. Ele não determina a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, é um homem fraco, é um homem que não sabe o que vai acontecer amanhã. É um homem que chega na completa dependência de Deus. É alguém que chega em fraqueza, temor e com muito tremor. Queridos, talvez, a grande razão dos nossos fracassos é um coração cheio de si mesmo. Muitas vezes queremos fazer algo em nome de Deus, cheio das nossas próprias ideias, cheio das nossas mirabolantes estratégias. Somos fantásticos em arquitetar estratégias. Queremos de todas as formas pensar como que seria melhor, como que vai encaixar melhor, como que as coisas vão dar mais certo. Não sou contra estratégias. Mas às vezes, queridos, queremos fazer as coisas e estamos cheios de nós. Achamos que somos capazes, que já somos experientes, já fizemos outras vezes, já colhemos bons resultados, já atingimos coisas que são invejáveis a outros. Nós vamos conseguir mais uma vez, vai dar certo. Esse homem aqui não. Esse homem aqui, ele chega em fraqueza, ele chega reconhecendo: ó Deus, se o Senhor não agir, nada vai acontecer no meio desse povo. Nada. Lá em Atos 18, Paulo recebe um encorajamento do Senhor. Ele fala de uma visão, o Senhor chega ao lado dele: Paulo, coragem, eu tenho muita gente nessa cidade. Então parece que a fraqueza dele é tão aguda. Firme, Paulo, continua. O nosso problema, irmãos, é que talvez essa consciência da nossa incapacidade pessoal tantas vezes não está em nós. Pastor, eu tenho consciência sim. Por que fazemos as coisas sem oração? Por que nós não colocamos aquelas pessoas que estamos evangelizando diante de Deus? Você não é capaz de nada, meu querido, de nada. Não, mas eu conheço os versículos, eu sei apresentar eles muito bem. Você pode apresentar do jeito que for. Se Deus não agir, ninguém vem a Cristo. Ninguém. Pode ser muito inteligente, pode ser pouco inteligente, pode ser que tenha muito estudo, pouco estudo, homem e mulher, tenha pouco dinheiro, muito dinheiro. Essas coisas não vão fazer diferença. O que vai fazer diferença é se Deus, de maneira poderosa, agir na vida daquelas pessoas a quem nós estamos comunicando o Evangelho. Caso contrário, nada acontece.
Tantas vezes desejamos que Deus esteja agindo mais. Irmãos, talvez o grande sucesso de Paulo, as gigantescas bênçãos que ele colheu ainda em vida, foi que Paulo reconheceu o seguinte, isso está escrito lá em 2 Coríntios, ele disse: tenho prazer nas fraquezas. Quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo foi caluniado, Paulo foi difamado, Paulo foi injustiçado, foi aprisionado, foi açoitado, passou por um monte de coisa que nada daquilo era resultado de atitudes da parte dele. Não, todas essas coisas eram por causa do Evangelho. Quando ele escreve as suas cartas da prisão, ele disse: estou preso por causa de Cristo, estou preso a Cristo, estou preso por causa de Cristo. Mas ele não lamentava, ele não murmurava, ele não chorava, ele não praguejava, pelo contrário. Ele disse: quando eu sou fraco, quando fica totalmente claro que eu sou pequeno, quando fica totalmente claro que eu não sou capaz, quando fica totalmente claro que a diferença não sou eu, quando fica completamente estabelecido que aquilo que está acontecendo acontece pelo poder de Deus, então é que eu sou forte. Irmãos, o anúncio do Evangelho dessa maneira exige de nós essa consciência da nossa fraqueza pessoal. E essa consciência, ela se demonstra, irmãos. Ela se demonstra sobre aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Ela é demonstrada também através da nossa vida de oração. Não, pastor, eu creio sim que eu sou uma pessoa carente de Deus, dependente de Deus. E por que não ora? Por que o dia é tão curto para orar? Por que o dia é tão curto para chegar diante de Deus e colocarmos as nossas lutas, as nossas pelejas, as nossas tribulações diante de Deus? Queridos, quando nós não fazemos isso, isso na verdade é um testemunho claro que nós estamos cheios de nós mesmos e não de dependência de Deus. Dependência de Deus faz com que eu e você nos prostremos diante do Senhor, confessando diante dele: Deus, se o Senhor não agir, nada acontecerá. Deus, se o Senhor não agir, nós não contemplaremos nada daquilo que procede do Senhor. E precisamos, irmãos, todos nós, em tudo que nós formos fazer, especialmente na causa do Evangelho. Paulo diz no início do verso 4: minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Paulo não chegou com esse discurso forte, palavras de sabedoria, colocações fortes. Irmãos, entenda que Paulo ele se propôs a não fazer isso e ele não fez. Não é que ele está dizendo que é errado. Houve um evangelista inglês do século XVIII, o nome dele George Whitefield. Fazendeiros da época de Whitefield, eles disseram que pagariam uma fortuna para conseguir pronunciar Mesopotâmia como George Whitefield. George Whitefield foi talvez o maior evangelista na história da igreja. E daí talvez você pense: nossa, essa palavra Mesopotâmia é sem graça. George Whitefield pregava para os mineiros, pessoas que trabalhavam em Minas, 20 mil frequentemente, e multidões eram arrebatadas, eram tomadas da presença de Deus com a pregação de George Whitefield. Paulo não está dizendo que isso é pecaminoso. Lá em Corinto, Paulo disse: eles vão tirar os olhos do Evangelho e eles vão olhar para a maneira como a mensagem está sendo trazida. Paulo disse: eu não vou fazer isso. E aí ele diz: a minha mensagem e a minha pregação não consistiram, não vieram em palavras persuasivas, palavras que convencem,
com muita clareza, palavras persuasivas de sabedoria. Aí ele diz: mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Como assim? Será que Paulo está falando de uma maneira que quando ele falava, saíam raios e trovões? Olha o texto. Mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Irmãos, nós vivemos em dias de uma paixão por super-heróis. A Marvel lançou um filme recentemente. O nome do filme Guerra Civil. O livro vendeu milhões de cópias. O filme foi lançado em poucos dias. Se não estou enganado, mais de 4 milhões, mais de 5 milhões de pessoas já tinham ido assistir esse filme no cinema. Há uma paixão por super-heróis. Capitão América, o cara tem um escudo que é um negócio incrível, faz coisas espetaculares. Não sei quem tem um raio imobilizador dos seus inimigos. E sai raio daqui, sai raio dali, fulano voa e faz isso. E nós temos a ideia que parece que quando Paulo fala de poder do Espírito, eu estou falando que tem crentes que têm esse tipo de ideia. Teve um cara que ficou relacionado ao que é chamado de terceira onda do Espírito Santo. E ele disse que enquanto tomava banho, sentia como que correntes eletromagnéticas passando pelo seu corpo, de alto a baixo. E ele dizia que aquilo era o poder do Espírito. E depois ali nunca mais ele foi o mesmo. E essa terceira onda do Espírito trouxe um monte de heresia, um monte de coisa esquisita. E nós associamos esse tipo de coisa ao que Paulo está chamando de demonstração de poder. Ele diz: as minhas palavras, a minha mensagem, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito. Como assim? Irmãos, Paulo não pregou de uma maneira forte, persuasiva. Ele provavelmente pregou com voz branda. Ele não tinha um arcabouço de palavras muito grandes. Mas você sabe o que aconteceu em Corinto? Um após o outro, Deus começou a converter vidas, casais, famílias naquela cidade de Corinto. Quando ele diz que a sua mensagem consistiu em demonstração de poder do Espírito, é que Deus pegou a mensagem de Paulo, simples como ele se propôs a fazer em Corinto, começou a trazer pessoas à fé. Deus começou a mostrar a lógica do Evangelho. Deus começou a mostrar a beleza do Evangelho. Deus começou a mostrar que aquelas pessoas, eles eram pecadores, eram pessoas pecadoras e precisavam de um Salvador. Resultado: uma igreja enorme foi estabelecida naquela cidade de Corinto. Isso é demonstração de poder do Espírito. Deus agiu, Deus converteu, Deus trouxe aqueles ímpios arrogantes à fé. Deus os tirou das trevas para a sua luz. É isso que é demonstração de poder. Paulo não falava, Paulo não pegava o paletó, jogava e saía derrubando todo o seu auditório. Coisas dessa natureza são esquisitices dos nossos dias. Paulo pregava uma mensagem de maneira simples e Deus começava a gerar uma nova vida no seu auditório. Porque Deus quer uma vida consagrada e o seu evangelho puro sendo anunciado. Deus age derramando o seu espírito, demonstrando o seu poder. Queridos, para que alguém venha a Cristo, Deus usa do seu gigantesco poder para trazer um morto à vida, um morto espiritual,
alguém que estava nas trevas, alguém que amava mentir, alguém que amava se prostituir, alguém que amava trair, alguém que amava todas as coisas que Deus reprova. Como é que uma pessoa dessa passa por uma transformação? Muitas vezes nós somos acusados da seguinte maneira: os crentes são assim, né? Muito engraçado, passou a vida toda bebendo, passou a vida toda se prostituindo, passou a vida toda fazendo isso e aquilo, agora vai ser crente. Meu amigo, não é que ele vai ser crente, é que ele ouviu o evangelho e Deus libertou ele. Ele passou por uma transformação que nem ele mesmo imaginava. Isso é demonstração do poder de Deus. E Deus faz isso com o anúncio do seu evangelho. Em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo teve o propósito de que a fé deles se baseasse no poder de Deus. Paulo sabia muito bem, eles podem confundir. Eles podem achar que eu sou apenas mais um bom orador. Eles podem pensar: puxa vida, é interessante ouvir aquele cara, porque você viu como ele fala bem também? E você só mais um. Paulo diz: não, a igreja de Corinto não vai ser baseada na sabedoria humana, não. Já que eles apreciam tanto isso, eles acham que eu posso ser... Não. Eles vão ouvir o evangelho de maneira bem simples. E Deus vai fazer uma grande obra neles. Foi o que aconteceu. Irmãos, parece que nós vivemos em dias em que a necessidade dessa volta à centralidade do evangelho que está focado na cruz é completamente necessária de ser recuperada. O evangelho anunciado hoje em dia só fala que a tua bênção vai chegar. O evangelho anunciado hoje em dia o tempo todo está dizendo que Deus determinou para ti que esse é o ano da tua bênção, que você tem que determinar com a sua fé, que Deus vai fazer. Irmãos, o evangelho apresenta Cristo crucificado em uma cruz, com todos os horrores da cruz. O evangelho bíblico mostra pecadores com as mãos sujas do pecado. Ou eu e você cremos que por merecimento, por causa do nosso pecado, nós vamos ser lançados no inferno. Por merecimento. Nós transgredimos. Nós fizemos tudo aquilo que Deus disse que não era para fazer. Ou cremos que somos culpados por merecimento por causa dos nossos pecados e vamos padecer eternamente. Ou cremos nisso e nos arrependemos desses pecados, nos voltando para Cristo. Ou cremos nisso e passamos por essa transformação do evangelho, ou então as coisas ficarão realmente muito difíceis. O evangelho anunciado em nossos dias apresenta as pessoas como consumidoras que precisam ter as suas necessidades atendidas. Contudo, o evangelho das Escrituras diz: você é pecador, arrependa-se do seu pecado. Agora, a maravilhosa boa nova: Cristo já pagou o preço, creia nele. Creia nele de todo o seu coração. Volte-se para ele. Busque a comunhão com ele. Prove dele. Tenha essa comunhão
que a sua alma não vai conseguir encontrar paz em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa. Volte-se para Ele de maneira tal que você só encontra sentido na vida com Ele, nele. Esse é o Evangelho das Escrituras. Esse é o Evangelho bíblico. No Evangelho bíblico tem um Cristo crucificado. No Evangelho bíblico tem o convite para que você venha e creia. No Evangelho bíblico, se isso acontecer com você, é porque o poder de Deus foi manifestado na sua vida. Volte-se para Ele. Venha para Cristo. Igreja, nós não temos outra mensagem. Igreja, nós não vamos adocicar o Evangelho. Nós não vamos, olha, minha igreja é legal, minha igreja é da hora. Quando um pecador achar a sua igreja da hora, é porque talvez aquela igreja está compactuada com o inferno. O pecador não gosta, querido. Ele vai ali porque Deus já está trabalhando na vida dele. Olha, eu fui lá, eu achei a igreja massa. Ele ama as trevas e achou a igreja massa, então talvez é porque a igreja, ela também está sendo das trevas. Se ela está anunciando o Evangelho, que mostra aquilo que o homem é uma de duas coisas que vão acontecer. Ou ele vai vir e crer, ou ele vai odiar. Odiei aquela tua igreja. Pastor falando de pecado, de inferno. Nunca mais põe os pés lá. É uma das duas coisas, queridos. Agora, se ele ficou encantado com a mensagem do Evangelho, Deus já começou uma obra nessa vida. E nós podemos imaginar que Deus vai levar essa obra até o fim, que Deus vai concretizar essa obra. Igreja, essa é a nossa mensagem. Devemos anunciar o Evangelho focando o Cristo crucificado. Como que podemos fazer isso? Em primeiro lugar, evitando discursos elaborados quando estes tirarem o foco da cruz. Em segundo lugar, apresentando Cristo crucificado na cruz. E tudo que isso representa. Em terceiro lugar, estando conscientes da nossa fraqueza pessoal. Nunca se esqueça da sua dependência. Nunca podemos nos esquecer que nós somos totalmente dependentes. E em último lugar, tendo o propósito de que a fé das pessoas baseie-se no poder de Deus. Isso é para ser um legado que deve ficar com as pessoas. Igreja, anunciemos o Evangelho, como Paulo fez, e foquemos o Cristo crucificado, que Deus, na sua soberana e bondosa vontade, se agrade de derramar o poder do Espírito enquanto nós anunciamos o seu glorioso Evangelho. Que Ele assim faça para o louvor da sua glória. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra trazida a nós nessa noite. Tu és um Deus bom em todo o tempo. E nós queremos render-te louvores. Senhor, queremos fazer uma oração especial pela Tua igreja, por ramos da Tua igreja que insistem em apresentar um evangelho diluído, um evangelho adocicado, um evangelho que removeu o escândalo da cruz. Senhor meu Deus, queremos te pedir, Pai, que Tu estejas restaurando na Tua igreja como um todo a cruz e a centralidade dela. O pecado, ó Deus, com toda a sua malignidade. Mas, ó Deus, a oferta do perdão em Cristo Jesus, como as boas novas do Teu Evangelho. Deus, restaura essas coisas na Tua igreja. E Deus, em todos nós que estamos conscientes da veracidade dessa verdade, Senhor, coloque em nós, Pai, essa fraqueza que Paulo tinha. Ó Deus, não a autossuficiência que é tão comum da nossa carne. Ó Deus, não a autodependência, mas dependência de Ti. Ó Senhor, nos leve, Pai, a cada dia para um lugar secreto, para um lugar de oração.
Ó Deus, nos ajude, Pai, quando nós em conjunto estivermos, ó Deus, ali lutando através da oração, para que aquilo que é a Tua vontade seja concretizado. Ó Deus, coloque em nós, Pai, a cada dia, essa consciência da nossa fraqueza, e agrada-te, ó Deus, de derramar o Teu poder entre nós e através da mensagem que nós anunciamos. Senhor, o Teu servo disse, ó Deus, para que a fé de vocês não fosse baseada em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Senhor, nós não queremos, Pai, produzir conversão nenhuma de ninguém. Nosso desejo, ó Deus, que todas as conversões que venham a acontecer, que sejam elas fruto do poder de Deus. Faz, ó Deus, por favor, Pai, queremos louvar o Teu nome, queremos suplicar essas coisas no nome de Jesus, a quem nós amamos. Amém.